Olá, meus amigos, meus ouvintes, meus amados, meus abençoados de Deus. Espero que estejam todos firmes, fortalecidos na graça e no poder que há em nome de Jesus e no poder que há na palavra, porque está escrito na palavra de Deus que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ela é uma arma, é um escudo para todos os que nele, em Deus, confiam. Amigos, o que eu mais desejo neste momento é a permanência da minha salvação e a permanência da salvação de quem tiver a ouvir este vídeo. De quem tiver o privilégio de ouvir este vídeo e quem tiver o privilégio de passar por este simples canal. Eu estou aqui num sítio muito giro, isto é um coreto, eu até estava a tentar a ver se subia para ali, mas tiraram as escadas. Isto devia ter sido uma questão de prudência aqui da população. Mas isto é muito giro. Antigamente havia assim muitos coretos, era uma coisa, como é que é dizer, histórica. Isto é uma coisinha histórica, pintadinha e tal. Está muito engraçado. Bom, meus ouvintes, eu hoje quero compartilhar uma palavra convosco. E primeiro gostava e quero compartilhar o Salmo 141. Que é um salmo de Davi, que diz, o salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. O salmista ora para que seja preservado, nada de trocar os R's, meus ouvintes, para que seja preservado no meio das tentações, no meio da tentação. O salmista começa por dizer, a clamar ao Senhor. Sabe, eu vejo muitas vezes os salmos de David, e começo por ler ele a dizer, clamo a ti, Senhor, a ti clamarei. E em muitas partes na Bíblia, Deus diz em Isaías, clamarás e eu te ouvirei. Sabe o que é que Deus mais quer de nós? Que nós clamemos e busquemos a Ele. Não é que reclamemos. Reclamar é uma coisa, clamar é outra. Clamar é tipo uma súplica, uma petição. É como que nós nos prostrarmos, neste caso, referente a Deus, é uma prostração diante do Senhor. Até há umas figuras muito giras que eu cheguei a ver da águia. A águia, quando ela se verga, não é? A águia é um animal muito, como é que é dizer, excêntrico na sua maneira de caráter, personalidade, digamos assim, se é que podemos aplicar para um animal. Mas todo o decorrer da águia é tremendo, não é? E a águia só se vê a águia de bico para baixo e vergada quando ela vai comer ou quando ela vai dormir, não é? De resto ela anda sempre atenta, aqueles olhos estão sempre atentos a tudo ao redor dela. Então o que é que eu quero dizer aos meus ouvintes? Quer dizer que nós aprendemos mais a clamar ao Senhor. No meio da angústia clamei ao Senhor, diz David. O próprio Deus diz a nós, clamarás a mim e eu te ouvirei. Clamarás. Eu nunca vi na Bíblia nenhum termo reclamarás. O reclamar. Reclamar está ligado para mim, no meu ponto de estudo e de vista, a murmuração. Murmuração. E como nós somos filhos de Deus e temos e queremos ter o caráter dele, deverá ser difícil eu aplicar que sou uma filha de Deus, que o meu ouvinte é um filho ou filha de Deus e que anda em murmuração. Portanto, não será a melhor atitude. Não quer dizer que nós que nós nunca tenhamos caído ou tido esse tipo de atitude ou de espírito, não é? Porque há momentos na vida que nos tentam a nós a tropeçar. Não é? Há muitos tropeços. Há muito tropeço. E o maior tropeço às vezes é a nossa língua, sabe? E os nossos pensamentos, os nossos sentidos, como eu disse num vídeo, os nossos sentidos é das coisas mais importantes nós protegermos. Os olhos, proteger os ouvidos, proteger o nosso olfato, o que é que cheiramos, quer dizer, pesquisamos, digamos assim.
o que é que o nosso paladar, o gosto, o que é que nós gostamos. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? É uma das coisas que é um versículo que também está bem assim gravadinho na tábua do meu coração. Ele chegou a um patamar da vida cristã dele, era o apóstolo Paulo, em que ele sabia que tinha montes de defeitos, mas nem por isso deixava de ter uma chamada, não deixava de ter a sua convicção em Cristo, quem Cristo era, o que é que ele era, e converteu-se, não é? Era Saulo, passou a Saulo. Mas um dos versículos que me salienta muito em Paulo, indo ao foco, é quando ele diz: subjugo o meu corpo, a carne, à escravidão, para que quando eu pregar a outros, não venha eu também a ser reprovada e a ser igual àqueles que eu vejo erros que é pior já às vezes do que os cismos. Está a ver? Portanto, nós devemos subjugar o nosso corpo à escravidão para que quando nós pregarmos a palavra a outros, dermos o Evangelho, as boas novas, a palavra da vida, não é a palavra da morte que é lançada pelas pessoas que sobem o palco, e que o palco serve para tudo, serve para dizer mal de pessoas, serve para denunciar situações. Não, o palco é o palco. O altar é o altar. O que é um altar? Eu já expliquei no último vídeo. O altar é algo que pode ser consagrado para vários efeitos, mas em termos bíblicos, em termos divinos do nosso Pai Criador, um altar deverá ser consagrado. Um altar deverá ser consagrado e sagrado, ungido para afins. Qual é os afins? Levar o povo, a congregação toda que está ali à frente de um homem de Deus, levar à presença de Deus. Porque isso injetado na congregação, porque a congregação é a sociedade, é partes da sociedade. A sociedade é constituída por agregados familiares, por família. Se for injetado uma boa unção, uma boa matéria, umas boas temáticas e que sejam da Bíblia, vai, com certeza, obviamente que vai ajustar as famílias e que vai protegê-las, ainda que haja permissões para que na escola seja dito, ou que seja, como é que é dizer, que seja ensinado: olha, tu que és menino, tu se quiseres podes ser menina, podes mudar, nós estamos contigo, os teus pais aqui não têm que decidir, tu podes decidir. Toda a injeção que o mundo queira dar aos nossos filhos, toda a injeção que o mundo possa querer dar à sociedade, está a ver? Se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, alicerçados debaixo de uma camada de unção poderosa, e não só poderosa de qualquer forma, mas poderosa na verdade, pela verdade e pelo Espírito Santo de Deus, é impossível, está a ver, eu estar preocupada, ou estar a pôr processos judiciais, ou estar numa luta, é impossível eu estar numa luta para, como é que é dizer, para anular decretos ou coisas que o mundo nos últimos tempos vão fazer salientar e fazer surgir, certo? Eu ainda me lembro quando o meu filho era pequenino, ele tinha aí uns 3 anitos, 2, 3 anitos, e ele uma vez tinha o cabelito assim compridinho, já grandinho, não era comprido, estava assim a começar a crescer o cabelito, e eu fiz-lhe tipo um repuxo em cima da cabeça com um elástico. Ora, ele é um menino, eu estava só mesmo a brincar com ele, pus-lhe aquele repuxozinho. O que é que ele faz? Ele começa a sentir uma coisa na cabeça, vai ao espelho, tira aquilo e diz: eu não quero isto, não quero esta porcaria em mim, não quero, eu sou um menino. E a gente achámos muita graça, não é? Fiz aquilo somente na brincadeira. Portanto, isto é assim, se os jovens, as crianças, se forem bem instruídas, ou às vezes nem é preciso uma grande instrução, nós estamos à espera de grandes instruções, de grandes aplicações em casa. Claro que devemos estar no mínimo alicerçados e fundados na palavra de Deus. Se nós dizemos que somos cristãos, à partida nós devemos, com certeza, de viver
de viver essa matéria, de viver o cristianismo. De viver o cristianismo. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que nós devemos, portanto... estou aqui a olhar para mim. Devemos estar mais preocupados em dar a palavra em casa, em viver a palavra, o que as famílias falham, o que eu possa ter falhado também muitas vezes, o meu cônjuge, nós falhamos, sim, mas o que é que acontece? A nossa preocupação tem que ser sempre, se eu sou um líder de uma congregação, é dar a palavra. Eu lembro-me quando tinha aí uns 17, 18 anos, por aí, eu estava no 10º ano nessa altura, e houve uma disciplina que eu tive que era filosofia. Filosofia é uma disciplina em que você aprende muitos pensamentos de filósofos. Pensamentos, frases, ainda hoje se vê, às vezes, frases de filósofos, do Platão, do Sócrates, muita coisa. E há coisas que até são interessantes. Há coisas que são realmente interessantes, não é? Mas depois há matérias em História, que eu também cheguei a dar, e uma doutrina cá em História é a doutrina, portanto, que o homem, que eu e o meu ouvinte, que nós viemos do macaco. Ora, muito bem, meus amigos, meus amados, o que é que acontece com isto? Nós viemos do macaco, ensina a escola, ensina a doutrina de Darwin, né? A doutrina de Darwin, portanto, ensina e arranjam provas e convicções e arranjam provas, sim, digo bem, em como nós, seres humanos, nós tivemos uma evolução na parte orgânica, no nosso corpo. Nós éramos macacos aqui há muitos anos, não sei quantos mil anos atrás, e houve uma evolução, pois vê-se o homem já com menos pelos, menos encurvada, até que nós nos tornamos o ser humano que estamos hoje. Ora, isso é uma doutrina, obviamente, completamente aberrante. É uma aberração à palavra e ao Criador. Porque Satanás, a todo o tempo, quer tirar o atributo que ele não consegue ter, que é Criador. Deus é Criador. Satanás é copiador, é uma clonagem. E vê-se até muitas pessoas que às vezes andam na clonagem, até a nível ministerial e muita coisa. Bom, mas estamos a falar aqui, quando andava na escola, deram-me esta doutrina, a nível da evolução, quando essa matéria saiu nos testes de história, explica por palavras tuas o que é a doutrina de Darwin. E a gente explicava. Eu expliquei o que é a doutrina de Darwin. Eu aprendi na escola a história, ainda me lembro desta frase, a história da doutrina de Darwin, a história da doutrina de Darwin é que o homem veio do macaco. Houve sim uma evolução pela crença e pela doutrina de Darwin. Eu expliquei o que é que eles acreditavam, se não tinha negativa no ponto. Não ia renunciar ou rejeitar aquela matéria. Rejeito para mim, porque sei que é antibíblico, mas aquilo é uma história. Era como se eu tivesse a contar a história da carochinha ou a história da Bela Adormecida. Estão a compreender os meus ouvintes? Portanto, em relação a situações, por vezes, que está a acontecer, muita degradação, nós temos que dar a palavra. Temos que dar a palavra aos filhos se são pequeninos. Se olha, tu nasceste menino, tu és um menino. Olha, tu na escola vão-te tentar dizer, vão-te tentar ajudar a tu, se quiseres, a seres uma menina, mas tu és um menino. Tu não és menina, tu nasceste menino. Tens uma pilinha, os meus ouvintes, desculpem, tens uma pilinha, tu és menino, não vais mudar, porque isso é muito mau, isso faz mal e Deus não gosta disso. Imaginem os meus ouvintes, eu estou a brincar com isto, estou a sumarizar esta situação toda. Mas imagina os meus ouvintes, os meninos irem para a escola, se a escola os tentar persuadir, e se os conseguirem persuadir, mais fácil é os pais em casa, que vivem ali sempre com eles. Então quem é que tem força para persuadir? É a escola ou é a família? Portanto, eu não tenho que me preocupar, nem tenho que estar a pôr queixas de crimes. Isto é um exemplo para vocês perceberem.
Não tenho que estar a pôr queixas crimes, nem queixas CC crimes, entidades ou situações mundiais que são levantadas, que nós achemos, e que realmente é, contrárias à Bíblia. O mundo está cheio. O mundo está cheio de coisas antibíblicas. Portanto, nós temos é que dar a verdade. Mas eu já tenho falado com pessoas até já outra vez estava com um rapaz que era budista, que eu tive a oportunidade de falar e de abordar, e era uma simpatia, um caráter excepcional. Eu só lhe disse assim, olha, você só lhe falta ter, sabe o quê? Jesus. Mas eu acredito, mas ele não é Deus. Não, Jesus é Deus. Tivemos ali um diálogo e assim, porque era uma pessoa que realmente, depois ele lá me teve a contar o que é realmente o budismo para ele, porque é que ele se identificava como budista. Eu perguntei-lhe mesmo, mas o que é que leva você a identificar-se como budista? Porque é que você acha que é budista? Porque é que decidiu dizer hoje, eu sou budista? Ele respondeu, sabe responder. Isto não é só os nascidos de novo que sabem responder. Eu soube responder. Na doutrina humana e do mundo, ele respondeu. Eu disse, porque é que a senhora acha que você é cristã? Eu disse, não, eu sou cristã, não fui a vida toda cristã. Cristã nem é sequer religião. Cristã é eu pertencer a Cristo. É um novo viver. Cristianismo é eu aprender preceitos, conceitos, regras e mandamentos que eu, ao andar a viver e a ativar isso na minha vida, eu vou estar protegida, ou se for um homem, estar protegido pelo poder da palavra de Deus que é emanada pela Bíblia. E quando o Senhor me pergunta o que é que me identifica, porque é que eu decidi ser cristã, eu já fui outras coisas. Eu, antes de conhecer a verdade, eu andava em situações ocultas. Eu também andava. Só que um dia deram-me Jesus. Eu acredito, amigo, se eu tivesse sido budista, ou se fosse budista naquela altura, se me dessem Jesus, eu continuava exatamente com esse caráter espetacular que você tem, porque é uma pessoa excelente. Você diz que até vocês aplicam muito a fraternidade e ajudar o próximo. Eles vivem muito isso. Ajudar sem receber nada em troca. Dar sem receber nada em troca. Fazer o bem sem receber em troca. É uma das grandes atividades e ações deles, de espírito e de coração, é fazer bem e ajudar, mas não receber em troca nada. Por acaso é giro. E depois eu disse-lhe, agora imagine com essa atitude e pelas vossas boas obras, imagine vocês com Cristo. Devia de ser excelente. Era um excelente óleo. Vocês com Cristo. Agora, porquê é que eu digo e porquê é que nós cristãos, como o Senhor acabou de dizer, porquê é que nós cristãos costumamos dizer, nós é que estamos certos, nós é que somos a verdade. E eu disse assim, não é nós que estamos certos, não é nós que somos a verdade. Jesus Cristo é que é o caminho para a salvação e para a vida eterna. Jesus Cristo é que é a verdade, o que Ele fala, e Jesus Cristo é que é a vida. Nele está a vida. E a vida estava com Deus e a vida está em nós, se nós a recebermos como nosso viver, como nosso Senhor, como nosso estilo de vida e Salvador eterno. Bem, é uma grande conversa, mas eu gostei de falar, eu gosto de falar às vezes com várias religiões, pessoas que se deparem, porque quando me dizem, mas porquê é que vocês é que pensam que estão certos? Eu não penso que estou certo, é a Bíblia. Já experimentei, eu já experimentei outras formas de viver, outros estilos de viver, e até dizendo que sou cristã, há coisas que se eu não praticar, eu vou ter dano. E disse-lhe mais, olha, a vida e a conduta e o que a pessoa fala com a sua boca, ela é fruto daquilo que ela vive, é fruto daquilo que ela acredita e é fruto daquilo que ela permitiu que lhe fosse injetado e incutido no seu interior. Disse eu. Pois, mas a senhora é o quê? A senhora é pastora? O que é assim? Olha, é assim, eu não estou aqui a olhar ao título, eu não lhe vou dizer que sou pastora, que não sou. Eu sou uma filha de Deus, acredito pela palavra que eu sou mais que vencedora, nunca perfeita, mas é uma coisa que eu aprendi.
E eu, se fosse budista, aqui há muitos anos, eu acho que eu tinha também mudado e tinha me desviado, talvez, de estar em outros caminhos, a não ser no caminho de Deus. É que eu comecei a experimentar a Bíblia. O problema é que há muitos cristãos e há muitos líderes e há muita gente que se intitula denominações que são de Deus. Isto é que é o problema grave é este, hoje em dia. E sujam o Evangelho. Está sujo. O Evangelho hoje está sujo. O Evangelho hoje está sujo. Com tudo o que eu já vivi, eu pessoalmente, disse eu a ele, tudo o que eu assisti em determinada denominação, tudo o que eu vivi, tudo o que eu assisti, tudo o que eu aprendi, com muita coisa boa que hoje ainda agarra e tento desenvolver. Porque até em coisas más você aprende e pode tirar o que é bom, não é? Eu estava-lhe a dizer tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vivi. Se eu tive a oportunidade de ter alguém perto de mim a falar-me de Jesus, porque eu tive isso há anos, e eu descobri que Jesus, ele é verdade, e só a verdade me libertará. Agora você pode dizer assim, mas vai-me libertar do quê? A verdade, o que é que a Bíblia me liberta? Olha, a Bíblia não liberta daquilo que é visível aos seus olhos. A Bíblia liberta daquilo que é invisível aos seus olhos e vai se manifestar na sua parte física e material. Porque há muita gente, estava-lhe a dizer, há muita gente que tem bloqueios e problemas internos e isso é transportado cá para fora. A vida está bloqueada. A vida não desenvolve. Ou finanças. Ou problemas de família. Multiproblemas, montes de problemas. Se eu conhecer a verdade, ela me libertará. Me libertará como? Olha, uma das coisas é eu conseguir perdoar. Uma das coisas é eu aprender a viver em família. Eu ter a minha família unida. Isso é que eu tenho que aprender. A ter a minha família unida. Um agregado familiar nunca é para deitar fora. Nunca é para deitar fora. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O diabo odeia agregados familiares. O agregado que firma as famílias. Não é o primo, o tio, o cunhado. É a família. Pai, mãe e filhos. O maior é Jesus que está em nós. Agora já não falei isto a ele, estou a falar com os meus ouvintes. O maior é Jesus que está em nós do que é o diabo que está no mundo. Jesus vive, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ok? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que eu posso ouvir muita coisa errada, os pais e mães podem ouvir muita coisa errada, mas sabe, se os filhos em casa tiverem minimamente uma estrutura, não há que ter medo, nem há que ir fazer queixa deste ou daquele, porque saiu uma ordem mundial, que eu agora estou com medo que o meu filho é pequenino ou a minha filha que vai para a escola e que vou ter medo que seja influenciada a transformar-se para o sexo oposto. Os meus filhos já estão criados e sabem bem o que é que eles são. Mas pensa que eu há uma vez tinha medo disso. Eu sei que eles sabem quem são. Então, mas isto estamos aonde? Então agora ia levantar uma queixa-crime mundial para injetar, para... Enfim, olha, bom... Amigos, vamos para o Salmo 141. O salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. Senhor, a ti clamo e escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Olha, isto é que é importante. Isso é que muita gente, e a começar pelos pregadores, põe lá um guarda e envia lá os anjos para a tua língua e para as tuas ações, vais ver que ficas bem. Para quem está à frente de determinadas denominações, para não estar com indiretas e a fazer maldades e situações. Um pregador tem que estar consagrado. Um pregador tem que estar ungido, santificado, na verdade, para injetar isso no povo. Está bem?
Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal. Quer dizer, não inclines, quer dizer, não permites que o meu coração, não inclines o meu coração para o mal. Não permites que o meu coração se desvie para o mal, nem para se ocupar de coisas más, meus ouvintes. Cuidado com aquilo que ouve. Eu agora, olha, começo a ver uma situação qualquer, ou um vídeo ou um filme, se eu vejo que aquilo me cheira a diabo, eu nem quero ver até ao fim. Não vejo até ao fim. Há coisas que não vejo até ao fim. Porque aquilo que eu ver, ou que eu ouvir, eu vou falar daquilo. E depois vai-me inflamar. E eu tenho parte com aquilo. Esta é que é a verdade. Isto é que é para falar isto. Depois diz aqui o versículo 5. O versículo 5. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo. Que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quando os seus juízos forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Vou repetir o 10. Caiam os ímpios nas suas próprias redes. Sabe o que é o ímpio? É todo aquele que produz impiedade. É todo aquele que pratica a impiedade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Guarda-me novamente. Guarda-me dos laços que me armaram, dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os laços nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amigos, onde eu queria mais me focar é aqui no versículo 5. O versículo 5 diz aqui uma coisa muito interessante, que diz: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, e será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar, a despeito das suas maldades. Vou repetir o 5, a primeira frase, e é aqui que eu me quero frisar neste vídeo, é o núcleo do vídeo, é esta frase: fira-me o justo, os seus disparates. Há coisas que nos ferem, às vezes nem é diretamente a nós, mas fere, é estupidez, é coisas que é aberração, são bizarras, está a ver? Então, e há coisas que é direto a nós. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, e será um excelente óleo. Portanto, meus amigos, é importante, muito importante mesmo para nós estarmos a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu olho para pessoas em destaque, como eu já tenho dito, olho para pessoas em destaque de Deus e consigo perceber que as pessoas que, quanto mais consagradas e mais limpas elas são de caráter, menos necessidade elas tiveram de expor publicamente outros, de expor imagens, fotografias de outros, de estar a denegrir. Mas contam isso, contam as suas mágoas e as suas feridas, as coisas que ultrapassaram, elas contam.
e reconhecem que Deus esteve nisso e contam isso com brilho nos olhos. Contam isso com brilho nos olhos. Os seus olhos estão brilhantes, o rosto luzidio. Palavras e conversas que eles têm são limpos. O interior está tratado. Porquê? Porque reconheceram que uma ferida ou que há alguém que lhes fez alguma coisa, que difamou,